hoje o nosso convidado é o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Tudo bem, ministro? Boa tarde. Fora a esfriada do tempo que deu aí... Aqui em São Paulo, deu. Né? Mas tudo bem, estamos acostumados. São Paulo muda muito, né? Exato. Às vezes, em pouco tempo isso aí. Tá bem, tá ótimo. Bom, ministro, vamos lá. Eu queria começar perguntando ao senhor sobre a reforma da Previdência, né? Houve aí uma certa crítica de que os militares ficaram de fora desse projeto de reforma que foi apresentado agora, né? Até o secretário de governo, Marcelo Caetano, que está tocando a reforma, disse que isso vai ser, num segundo momento, atacado ali, mas também não deu prazo, né? E gerou-se muita crítica, etc., principalmente pelo fato de os militares hoje serem responsáveis, segundo algumas projeções, cerca da metade, 45% do déficit da Previdência do setor público, né? Qual é a sua visão disso? Quando é que isso vai ser encarado e como é que o senhor vê essas críticas, se elas têm algum fundamento, né? Porque metade do déficit está aí, né? Tá, vamos lá. A origem dessa certa confusão se dá ao fato de que estamos falando de reforma da Previdência, mas militares não têm Previdência. Eu sei que isso causa uma surpresa, mas é fácil de você explicar. Por exemplo, todos os meus inativos, são aproximadamente 300 e tantos mil, eles estão na função defesa, ou seja, estão dentro do meu orçamento. Dando em números, eu tenho um orçamento de 90 bilhões, 30 bilhões são exatamente para os inativos. Mas veja, repito, eles estão no meu orçamento, eles não estão no orçamento da Previdência Social. Então, eles não pressionam o déficit da Previdência, que, claro, é muito grande. Então, isso quer dizer que como é que eu faria uma reforma da Previdência se os militares não têm Previdência? Eles têm o que se chama de sistema de proteção social. Essa é a primeira questão. Em segundo lugar, se eles são pagos por nós, então, na verdade, a minha contribuição não é esses 45%. É verdade que eu tenho 34% do pessoal da União, estão conosco. Mas o déficit real, ele é apenas naquela parte que são as pensões, não os inativos, que estão na Previdência. E esse déficit é de 13 bi, porque, na verdade, o custo das pensões, que são as viúvas, que são os dependentes, é de 16. Como o militar, ele contribui com 7,5% do seu salário bruto, ele, portanto, abate 2 bilhões e 700, então você fica com 13 bi. Claro, você pode discutir, bom, e os outros 30? Bom, nós temos uma questão aí que a sociedade tem que decidir como é que vai ser financiado, quem deve contribuir e como fazê-lo. Mas colocá-lo dentro da Previdência é incorreto, porque, de fato, nós lá não estamos. Mas o que muita gente diz é o seguinte, muito bem, não é a Previdência, mas é dinheiro público, né? Quem paga é o contribuinte, esses 30 bi. E a outra coisa que se diz é o seguinte, bom, um militar que começa hoje com 18 anos, né, na carreira militar, ele vai se aposentar ali antes dos 50 anos e vai viver quase a mesma coisa que ele esteve em serviço, recebendo uma aposentadoria integral. No momento em que todo mundo está tendo que dar a sua parte aí nessa reforma, né, é daí que vem essa... Aí é a segunda parte da sua pergunta. Exato. Ou seja, os militares vão contribuir com a reforma, não se negam a contribuir com a reforma e, evidentemente, que esses temas que você levantou estão em discussão, eles estão na mesa. Ou seja, não há um parti-pris de dizer, olha, não vamos contribuir. Não, pelo contrário. Eu acho que nós temos, inclusive, que discutir tudo isso. Apenas que eles não poderiam ser colocados dentro de um sistema do qual a Constituição não os coloca. E, com relação ao prazo, acredito eu que em fim de janeiro, fevereiro aproximadamente, nós estaremos concluindo essas negociações, apresentando isso perante a sociedade e, claro, o Congresso, a quem cabe, de fato, decidir. Não é? Então, tudo isso está posto, está colocado, não há nenhuma pretensão, por exemplo, a privilégio, e o entendimento da Defesa e das Forças Armadas é que a reforma da Previdência é necessária para o bem do Brasil e contribuição há que ser dada e será dada, apenas isso. Essa é a nossa posição que nós estamos dando até aqui. A sua estimativa é que lá para o fevereiro, por aí, isso esteja em andamento? A depender da negociação que ser feita. Eu não apresento aqui as mudanças, por exemplo, em tempo de serviço, de idade, e etc., porque, de fato, isso é uma decisão que compete ao presidente antes de ser enviado pelo Congresso. Mas nada disso está fora de discussão. E antecipa uma posição que saiu e que gerou bastante críticas, que seria o acúmulo, por exemplo, de benefícios de aposentadoria. Os militares não querem isso, não é certo? Não querem isso. Lembro também que, em 2001, eles já passaram por uma reforma do seu sistema de proteção social. E, às vezes, eu ouço coisas que é preciso corrigir, como, por exemplo, os militares continuam tendo pensões para as filhas. Isso não existe desde 2001. Pois é, isso aí é até motivo de piada, né? Fulano não casou porque mas pode isso perder acabou a em pensão 2001. Isso não tem mais, tá certo? Como também você subir um degrau em termos da carreira quando da promoção. De sorte que o que se pede é o seguinte,
O contrato do militar com o Estado tem as suas especificidades. Vou citar 3 apenas delas. Primeiro, ele não conta hora extra, o que significa que, por exemplo, o tempo dele real que ele tem é muito além do que aquele que é computado. Se você pega, por exemplo, vou citar um exemplo, um submarinista, ele leva 2 meses para ir daqui até, por exemplo, os Estados Unidos. Ele trabalha absolutamente tempo integral. Um servidor civil que tem a sua importância absoluta, não cabe discutir, ele não vive isso. O militar não faz greve, o militar é deslocado a qualquer hora e a qualquer tempo para qualquer lugar. O militar não pode ter um outro emprego, ele é exclusivo como funcionário do Estado. Pode fazer greve. Não pode fazer greve, não pode se sindicalizar. Então, o que se diz é o seguinte, a Constituição entende isso, porque ela diz claramente, tem o militar e tem o servidor civil. Um último detalhe muito importante, Fernando, é o seguinte, isso não é uma jabuticaba. Um estudo feito pela FGV, que eu vou te mandar, prova que no mundo inteiro é esmagador o número de nações onde o militar não tem sistema previdenciário. Eu trouxe até esse documento aqui para deixar com você, onde aqui mostra que apenas 8 países no mundo têm, e não são os mais expressivos, tá certo? Porque Estados Unidos não tem, França não tem, Alemanha não tem, Rússia não tem, China não tem, só para ficar nesses exemplos, eles não estão dentro do sistema previdenciário, afora esses 8 países. Agora, bem claro, fique. Nenhuma restrição à discussão, nenhuma indisposição a participar dessa contribuição, respeitada as singularidades. Um outro ponto que o senhor não colocou, mas que eu coloco, é a questão também da própria aposentadoria, né? Que na média do setor público ela é menor, por exemplo, que funcionários do Executivo, Legislativo e do Judiciário. Né? Aí é uma ferida. Sabe por quê? De todas as carreiras de Estado, a que pior recebe é exatamente o militar. Há um achatamento, tá certo, que você não pode ignorar. Eu outro dia fui surpreendido com um general, que eu vou manter no anonimato, que me mostrou que depois de 35 anos de serviço, tá certo, um sujeito que tem mestrado, muitas vezes doutorado, andou pelo mundo, fala 2, 3 línguas, líquido ganhando 15 mil e pouco, o que é o inicial, ou menos do inicial das outras carreiras de Estado. Então, eu acho que a gente tem que ver essas coisas também, porque daqui a pouco você não atrai ninguém para dentro da carreira militar. Porque as outras oportunidades... Aliás, hoje você tem outro detalhe. Uma coisa que as pessoas não sabem, 70% do efetivo do Exército é militar temporário. Ou seja, ele tem um contrato no máximo de 8 anos e não tem os encargos trabalhistas e previdenciários que tem as outras carreiras. Nas outras forças já são 50%. Então, são essas especificidades que, de novo, isso não é referência para nada que signifique privilégio. Mas, de qualquer sorte, é preciso dar uma contribuição e entender o país tem que decidir que forças armadas eu quero, qual é a quantidade que eu quero, qual é o serviço que elas têm que prestar. Ministro, eu queria colocar um outro assunto. A gente está aí, neste momento, né, e até o dia 19, ou seja, segunda-feira, com um efetivo militar grande no Recife. Né? Havia uma expectativa de greve da Polícia Militar, que não se concretizou, mas está uma operação padrão lá, então não estão fazendo hora extra e tal, e as Forças Armadas estão lá. A um custo, se eu não me engano, de quase 2,5 milhões, 2 milhões e 300. Incluindo o transporte, isso, etc. Exatamente. 10 dias. 10 dias. Isso. A pergunta que eu faço esse é um caso, né? A gente está vendo o Rio de Janeiro na situação que está fiscal, sem dinheiro para muita coisa, provavelmente daqui a pouco vai ter problemas ali de segurança, etc. Como é que o senhor vê o uso das Forças Armadas, que não são treinadas para isso, né? E se o senhor tem uma expectativa de que isso requer aí os serviços dos militares em outros estados, né? Veja bem, quando o militar vai fazer essa ação que você referiu em Pernambuco, chama-se constitucionalmente de GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Ou seja, o governador não tem condições de manter a ordem, seja por motivo que for, solicita ao presidente, o presidente decide. De 2010 para cá, nós tivemos 36 GLOs, o que significa uma banalização do uso das Forças Armadas. Não é bom para as Forças Armadas, que têm outras funções, e também, convenhamos, não é bom para a própria segurança, porque, como eu conversava com você antes aqui, simplesmente colocar soldados na rua te dá uma sensação de conforto, momentânea, como você dá um antitérmico, baixa a temperatura, mas não resolve o problema, porque as Forças Armadas vão sair e, na verdade, se for apenas Forças Armadas, em que pese a sua contribuição, na verdade você está dando férias para bandido. Ou seja, o problema da segurança no Brasil tem que ser resolvido dentro da segurança. Não é você desviando a função da defesa para fazer isso. Que, repito, quando necessário, é a última razão de Estado, tem que ser empregada. Mas não é por aí que nós vamos resolver a grave crise que nós temos hoje em termos de segurança. Agora, os senhores podem ser o mecanismo de última instância aí, né? Porque se tiver PM com problemas, por exemplo, num estado como o Rio de Janeiro,
E aí? Inevitável. Isso, veja, desde que eu estou aqui há 3 meses... Só tem orçamento para isso, por exemplo? Ou aí é sempre uma excepcionalidade, você tem que pedir ao Ministério do Planejamento. É isso que está na lei. Mas, vamos lá, eu estou há 6 meses e pouco. Eu já tive 3 GLOs. Eu tive a primeira, que foi em Natal, onde o governador resolveu fazer valer certas regras, não é, em termos dos presídios penitenciários, se revoltaram e resolveram desafiar o poder. E lá fomos lá com aproximadamente 2.000 homens. Em seguida, nas eleições, você está lembrado do Flávio Sim. Dino? Eles resolveram também pela mesma coisa, porque ele resolveu aplicar a lei simplesmente, eles foram para um desafio direto ao poder público, dizendo não vai ter eleições. Imagine você, Fernando, tocando fogo em escolas, que eram os postos de votação. Sim. Lá fomos nós para lá. Agora nós já estamos aqui. E nesse momento que nós estamos falando, tem Força Nacional no Rio de Janeiro, tem Força Nacional em Natal, tem Força Nacional, se não me engano, no Pará, e solicitações em outros estados. Então, a gente precisa entender que, de fato, essa é uma questão que nós temos que enfrentar. E nos próximos dias, o ministro Alexandre de Moraes vai estar apresentando um Plano Nacional de Segurança. Agora, a crise fiscal, evidentemente, que eu diria que ela bate, digamos assim, o rebate nos estados desigualmente. Como o custo de força de segurança pelo pessoal, colete, armas, combustível e carro, tem um custo elevado, o que está acontecendo? Está tendo um rebaixamento em termos da prestação desse serviço. Rebaixou o serviço de segurança, você tem uma emergência e um crescimento em termos dos mesmos problemas de segurança derivados da criminalidade. Uhum. Ministro, eu queria fazer uma última pergunta aqui para o senhor a respeito uma espécie de zum que tem aí, até um pessoal bastante barulhento invadiram o Congresso outro dia pedindo volta dos militares, né? Uhum. E até, talvez por não sei até se o senhor não faria aí alguma autocrítica em relação à comunicação dessa reforma da Previdência que não atingiu os militares, porque muita gente falou, o governo Temer está frágil, está precisando dos militares, né? E tá vendo, tem gente pedindo os militares e tal. Como é que o senhor vê esse caldo aí, né, pró-militares? Claro, a gente sabe que é um grupo muito restrito, né, mas tem um deputado, Jair Bolsonaro, que é bastante ativo nessa área, né? O senhor como ministro da área, né, como é que o senhor vê esse caldo aí pró-militar no Brasil, que chegaram até a invadir o Congresso, como eu disse aqui? Em primeiro lugar, claro, com preocupação. Tá certo? Você vive numa democracia e que hoje nos dá ampla liberdade. Então não há nenhum motivo para você solicitar qualquer tipo de retrocesso em termos de os militares assumirem. Em segundo lugar, os militares hoje no Brasil, e eu os conheço hoje muito bem, são um ativo democrático. Ou seja, eles nem pensar em sair daquilo que manda a Constituição e, digo-lhe mais, se alguém tentar arranhar, desfazer ou ameaçar essa democracia, os militares serão um obstáculo a isso. Porque eles estão absolutamente constitucionalizados e eles encaram esse tipo de movimento como algo absolutamente extemporâneo e sem sentido. Volto a dizer, os militares hoje no Brasil são um ativo da democracia e se reconstroem nesse sentido. Portanto, eu encaro, de um lado, é evidente com preocupação, porque isso significa dizer que a política não anda muito bem, tá certo? A representatividade não anda muito bem, nós temos gravíssimos problemas nesse sentido, tá certo? Dentro do sistema político, na representação e no Congresso, isso é indiscutível, e então começam a surgir esses movimentos dos que não se sentem representados. Uhum. Então o que você tem que fazer não é intervenção militar, que aliás não vai acontecer no Brasil. O que você tem que fazer é uma reforma política, melhorar a representatividade e fazer com que o Congresso Nacional esteja sintonizado com as demandas da população. É isso que é, de fato, o que o Brasil precisa. Porque nesse momento não parece que está acontecendo mesmo. Olha, isso ficaria para uma próxima entrevista, mas é uma bela pauta. Tá certo. Ministro Raul Jungmann, quero agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer a audiência dos internautas e convidá-los para continuar acompanhando o noticiário da Folha no site dafolha.com. Obrigado e até uma próxima.